Boa tarde a todos. Talvez boa noite pelo horário. O tema escolhido tem o título não pretensioso de observações sobre o trabalho. Rapidíssimas observações sobre o trabalho. E essas observações estão contidas neste livro, o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina espírita. O tema O Trabalho, que é uma lei, está contido em 12 perguntas e respostas, e depois há um comentário pessoal do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nosso Allan Kardec. São 12 perguntas e respostas abordando o trabalho. Este livro está disponível na livraria da Casa de Jesus. Mas, se eventualmente alguém não puder adquirir, e isto é sempre possível, está disponível na biblioteca da Casa Espírita, que empresta livros de forma gratuita. Quem quiser pode retirá-los por empréstimo gratuito. Este e outros tantos livros. Há inúmeros títulos e exemplares na biblioteca da casa. Muito bem, para quem não sabe, eu falei que é a obra fundamental do Espiritismo, e ela veio a lume, ela foi publicada no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, França, num sábado de primavera. Eu escrevi recentemente um artigo sobre este tema, então de vez em quando vou fazer uma autocolagem. Já ouviram essa expressão? Se ela não existir, é um neologismo que eu estou criando, uma autocolagem. Bem, conhecemos pessoas que entendem que o trabalho é um castigo. Conhecemos outras tantas pessoas que acham que o trabalho é um castigo divino. Outros tantos acreditam que o trabalho é pura perda de tempo. Mas a maioria esmagadora, sem exagero, entende o trabalho como uma forma excelente de progresso e de crescimento. Entende que ele é necessário, que ele é útil. E por isso desenvolvem essas pessoas o trabalho em suas variadas expressões do melhor modo possível, com capricho, com esmero, com atenção, com competência, com cuidado, para que tudo saia do melhor jeito possível. É a maioria esmagadora. E nós percebemos quando alguém gosta do que está fazendo, seja lá o que for, quando essa pessoa nos passa a impressão de que está brincando. Ela desenvolve com tamanha habilidade e facilidade o trabalho, que dá a impressão que está brincando. Mal comparando, é como se fosse um jogador de futebol que é tão habilidoso, que é tão craque de futebol, que dá a impressão que ele está brincando, que ele não está exercendo o ofício que escolheu. Muito bem. Existem também pessoas que sentem urticária ao ouvir a palavra trabalho. Não estou exagerando. Eles sentem urticária em ouvir a palavra trabalho, porque têm desapreço por ele e porque acham que é uma coisa inútil.
E é claro, porque tem preguiça de trabalhar. Mas o trabalho é algo formidável. Por quê? Porque é a melhor maneira de ganhar o pão de cada dia de modo digno e de modo honesto, atendendo assim às necessidades suas e a de seus familiares, dignamente, trabalhando, exercendo com capricho, com esmero, com competência, com amor, o ofício que desempenha. Como se sabe, nós estamos na presente encarnação, ou reencarnação, no planeta Terra, que é um planeta de provas e de expiações, onde prevalecem ainda o mal e a imperfeição. Mas no planeta Terra, nós todos vivemos no regime de interdependência. Prestemos atenção, o regime sob o qual vivemos na Terra, que é um pequeno planeta do nosso sistema solar, que faz parte de uma galáxia dentre milhões de outras galáxias do universo, o regime é de interdependência. Vale dizer, em outras palavras, todos dependemos uns dos outros, direta ou indiretamente. O que significa isso? Significa que todos os trabalhos, todas as tarefas, todas as atividades são importantes para se encontrar equilíbrio nas relações humanas e sociais. Todos os trabalhos são importantes, independentemente de serem simples ou complexos. Todos, e deles todos, nós necessitamos. A doutrina espírita, a veneranda doutrina espírita, deixa muito claro que trabalho é uma lei natural. E, aliás, foi como eu falei aqui no início. Esta lei natural está lançada a partir da questão 674 do Livro dos Espíritos. São 12 questões, 12 perguntas e respostas, e mais um comentário do professor Rivaio, o nosso Allan Kardec. É uma lei natural e constitui uma necessidade. Na questão 674 está dito assim: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Ficou claro? Essa é só a resposta da 674, então eu vou ler o que pergunta a 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta. Resposta dos espíritos através dos médiuns que aditaram a Allan Kardec. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Essa afirmação já era correta, a nosso ver, no começo da metade, da segunda metade do século XIX, quando este livro foi escrito. E para quem não sabe, este livro e as demais 4 obras básicas e todos os livros escritos por Kardec, ditados pelos espíritos, e alguns deles sob sua autoria mesmo, com comentários pessoais do professor Rivaio, que era um educador de primeiríssima qualidade, com livros escritos na França e adotados pelas escolas francesas,
discípulo de Pestalozzi, um educador reconhecido até hoje. Todos esses livros foram escritos à mão. Com caneta esferográfica? Não. Por que razão? Porque não existia caneta esferográfica. Escritos à mão com caneta bico de pena, que você molhava no tinteiro e escrevia à mão. Com luz elétrica? Havia luz elétrica em 1857? Não tinha sido descoberta a luz elétrica. Porque Thomas Alva Edison, encontrou a lâmpada incandescente apenas em outubro de 1879. Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, França, e desencarnou no dia 31 de março de 1869, em Paris, França. Desencarnou em 1869. E a lâmpada elétrica, a lâmpada incandescente, Edison a encontrou em outubro de 1879. O que significa dizer que a luz elétrica só chegou até nós cerca de pouquinho mais de 10 anos após a desencarnação de Kardec. Por aí já se vê o trabalho vultoso, gigantesco deste líder, que é o professor Hipólito Rivaio. Naquela época, isso já era uma realidade, porque quanto mais se avançava, havia mais necessidades, e quanto maiores as necessidades, havia mais necessidade de trabalho para suprir essas necessidades. E isso acontece hoje. Por quê? Mesmo com o advento dos avanços, que são gigantescos, na ciência e na tecnologia, sobretudo nos últimos 25 anos. Pegando como referência a tecnologia da informação, que é utilizada nos nos 4 quadrantes do planeta, a pessoa, para tê-la e usá-la, precisa trabalhar mais para poder adquiri-la. Sendo que hoje em dia, mais que nunca, existem trabalhos em que a pessoa faz tudo pela tecnologia da informação, pelo computador, pela internet. Principalmente os mais jovens, fazem tudo pelo computador. Então, precisa comprar esse equipamento e, portanto, precisa trabalhar mais para adquiri-lo, com seus próprios recursos, para poder exercer a profissão que escolheu. E muita gente trabalha em casa. Hoje em dia, muita gente trabalha em casa, à distância, via internet, a rede mundial de computadores. Mesmo que se compre aparelhos para lazer e entretenimento, há necessidade de mais recursos para comprá-los e, portanto, mais necessidade de trabalhar. Há quem possa dizer, não, mas a tecnologia da informação, ela trouxe muitas facilidades. E, de fato, trouxe mesmo. Em alguns casos, uma facilidade incrível. Imaginem se Kardec tivesse essa disponibilidade na época dele. Se escrevendo à mão, com caneta bico de pena, conseguiu fazer o que fez em menos de 15 anos, transformando a humanidade, criando uma verdadeira revolução no conhecimento humano, ao demonstrar, ao comprovar cabalmente a existência do mundo espiritual, do mundo invisível, demonstrando isso a todos, a humanidade inteira, demonstrando, portanto, de que esta reencarnação, que, por exemplo, nós estamos vivendo aqui, é apenas uma, dentre tantas que já vivenciamos e outras tantas que iremos vivenciar, mostrando ao universo que todos nós somos espíritos. Todos nós que aqui nos encontramos, por exemplo, somos espíritos, vestidos com essa roupa chamada corpo carnal,
corpo material, corpo denso, e demonstrando que com o advento da desencarnação, com o falecimento, haverá o falecimento do corpo físico, sim, do corpo material, sim, que vai se decompor e se transformar, ou hoje pode ser cremado. Mas o espírito não. O espírito continua vivo, vivíssimo. O corpo morre, se decompõe, se transforma ou é cremado, mas o espírito sai do corpo e não sai da vida. A vida continua. Kardec trouxe essa revolução da existência do mundo invisível, do mundo espiritual, da espiritualidade. Alguém pode estar dizendo, mas como é que eu posso acreditar em algo que não vejo? Essa pergunta, ela é pertinente. Ela é pertinente. Mas existem coisas atualmente que existem e nós não vemos. Por exemplo, o ar, o vento. Alguém vê? Por gentileza, se alguém consegue ver o ar ou o vento neste auditório, por gentileza, levanta o braço. Mas existe ar? Existe vento? Claro que sim. E estudando a doutrina espírita, tudo se encadeia de uma forma fantástica. Que a aparência que nós temos atual, de que há uma desconformidade social, de que há excessos extremos entre pessoas que se dão bem na vida, estão bem econômica e financeiramente, com recursos abastados, e outras trabalhando de sol a sol para conseguir o mínimo possível, a impressão que você tem que está existindo uma injustiça, que Deus, portanto, não seria justo, muito menos bom, muito menos bom. E através da chave da reencarnação, com todo esse material que está disponível a qualquer um de nós conseguimos perceber que tudo está certo. Apesar de todas as aparências em contrário, a desigualdade social que nós notamos tem razão de ser. Mas estamos aqui para ajudar uns aos outros, porque na verdade somos todos irmãos. Neste momento, estamos em posições diversas, de pai, de mãe, de irmão, de tio, de sobrinha, de cunhado, de sogra, de enteado, e etc. Mas, na verdade, do ponto de vista da vida verdadeira, que é a vida espiritual, todos nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai universal que é Deus. E Deus é definido pela doutrina espírita assim, na questão número 1. Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uma revolução para o conhecimento humano. E eu estou aqui, claro, falando muito ligeiramente, uma pincelada. Falei de lei natural, falei da revolução que Kardec trouxe com a veneranda doutrina espírita, e falei de leis naturais. O trabalho é uma lei natural. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo constitui uma necessidade. Lei da natureza, lei natural, lei divina, lei de Deus. São expressões equivalentes. É uma lei natural. E queiramos ou não, enxerguemos ou não, percebamos ou não, concordemos ou não, fato é que todos nós somos regidos por leis naturais. E não apenas as mais conhecidas, da física, da química, da biologia. Todos somos regidos por leis naturais. De tal maneira que
Para aqueles que têm aversão ao trabalho, ou que nele enxergam um castigo, e às vezes até um castigo divino, ou quem acha que trabalhar é pura perda de tempo, é de todo conveniente registrar com ênfase que o trabalho é uma lei da natureza. E por isso todos nós devemos trabalhar. Claro que muita gente deve estar se perguntando, mas como que eu vou trabalhar se eu já tenho a idade de tantos anos? E já não tenho mais forças para isso. Trabalhar dentro do limite de suas forças. Está escrito aqui, dentre essas 12 perguntas. O trabalho é algo que deve ser realizado dentro dos limites das forças. Não tem mais força, não deve mais trabalhar. Assim como há outros casos em que não se pode trabalhar, a pessoa não tem condição, tem um problema patológico, irreversível, ou não tem condições de comunicação, ou tem problemas de ordem médica também muito complicados, ou sofreu um acidente e ficou cego por completo, como eu conheço gente assim. E aliás conheci um rapaz assim, que não era cego, e sofreu um acidente de moto e ficou cego das duas vistas. E nada obstante, ele se inscreveu no curso de Direito e completou o curso de Direito. E é formado e exerce a profissão. Isto em Curitiba. Aliás, para quem não sabe, em Curitiba, sede do Tribunal Regional do Trabalho, da região, existe um juiz que é cego. Alguém sabia disso? Não? Não. É possível. Com esforço, a pessoa consegue. Claro que existe a necessidade de um aparato para isso, né? Para o juiz, alguém ditar. O mesmo caso do aluno. Como é que ele vai fazer a prova, por exemplo? O professor, ele levava uma máquina de escrever, porque isso é uma coisa antiga, daquelas mecânicas. O professor ditava a questão, ele digitava, ele datilografava, como se dizia. O professor perguntava se precisava repetir a questão, se ele tinha entendido, ele disse que sim. E quando terminasse a resposta, ele levantaria o braço. Respondia, e quando terminava, ele levantava o braço, o professor ia lá e ditava a próxima questão. E assim ia indo. E foi bem, muito bem, e vai bem até hoje profissionalmente. Muito bem. Então é importante que leiamos essas 12 questões para nos inteirarmos e nos esclarecermos a respeito do trabalho, para que possamos aplicá-lo em nosso dia a dia. E aliás, de cujo conteúdo podemos tirar muitas conclusões importantes. Por exemplo, deixa eu me localizar aqui. Qualquer trabalho contribui para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento pessoal. E como claramente explicado pelo Espiritismo, toda ocupação útil é trabalho. Esta frase é de lapidar importância, e por isso eu vou repetir. Toda ocupação útil é trabalho. O que significa dizer, decompondo a informação, que por trabalho não se deve entender apenas aquele que ofereça remuneração econômica, financeira. Toda ocupação útil é trabalho. Se a pessoa é útil, e de preferência que seja cada vez mais útil, onde quer que se encontre, ela está trabalhando.
Você presta uma informação a alguém correta, é um trabalho. Você presta atenção no seu conhecido interlocutor, que está com o coração combalido, preocupado, com N problemas de toda a ordem, familiar, profissional, etc. Se você presta atenção no que ele está falando, com interesse, e de preferência não o interrompe, você está sendo útil, você está prestando um trabalho, você está ajudando aquela pessoa a desabafar, e com isso a melhorar intimamente, e através de uma conversa de preferência fraternal, quem sabe encontrar um novo rumo para aquela problemática e ultrapassá-la e seguir em frente, como todos devemos fazer, porque na verdade sobre a terra não há quem não tenha dificuldade, quem não tenha problema, quem não tenha tribulação. Isto não existe. Pode não existir neste exato momento, mas ou já existiu ou vai existir para frente. Por quê? Porque o planeta Terra é um planeta de categoria inferior do universo, onde prevalece o mal e a imperfeição, e portanto há problemas. Mas se nós pegarmos essa informação, a Terra é comandada não, seria uma expressão muito forte. Na Terra existe a prevalência do mal e da imperfeição. Que conclusão nós podemos tirar disso? Primeira, que todos somos imperfeitos. Se eu entendo que eu sou imperfeito, e melhor, se eu me convenço que sou imperfeito, eu começo a enxergar os outros de outro modo. Porque eu sou imperfeito, eles também são. Eles também podem ser. Então eu tenho que ter mais tolerância, mais paciência, mais boa vontade, mais calma. Até por uma questão de inteligência. Eu devo agir assim para que os outros ajam assim comigo quando eu me mostrar num momento ruim, ruim, não interessante, desagradável, que todos temos. Porque a felicidade ela é fugidia, é feita de momentos fugazes. Mas assim vamos crescendo. E com o trabalho temos uma excelente oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento pessoal. Porque toda ocupação útil é trabalho. De maneira que por trabalho não se podem e nem se devem entender apenas as ocupações materiais, uma vez que o espírito trabalha assim como o corpo. O espírito trabalha. Quando nós dormimos, e preferencialmente quando caímos num sono profundo, o nosso espírito se desliga do nosso corpo e vai para o plano espiritual, onde estuda, trabalha, troca informações. Pode ficar por aqui mesmo, mas também muitas vezes acontece isso. Ele vai para o plano espiritual, recebe informações, obtém orientação e etc. É algo espetacular. Isso não é história da carochinha, é algo verdadeiro, que existe. E todos nós temos pelo menos um exemplo dessas hipóteses. Albert Einstein, por exemplo, tinha a dificuldade de encontrar um pontinho, que eu não saberia dizer, é claro, para fechar a teoria da relatividade. Aí foi dormir numa determinada noite. Quando se levantou de madrugada, veio o que ele precisava. Ele automaticamente pegou um papel e escreveu. E no dia seguinte completou e fechou a teoria da relatividade. E denominava a Deus o arquiteto do universo. Albert Einstein. Todos nós trabalhamos até dormindo. Até dormindo. Quantas vezes a gente recebe essa informação? Eu no começo, mas isso há muitos anos atrás, porque eu já sou antigo, como vocês veem. Há muitos anos atrás,
profissionalmente, às vezes estava com alguma dificuldade de como encaminhar determinado assunto, eu naquela noite eu acordava e dizia, não, mas eu não vou esquecer, já sei qual é o caminho. E acordava e esquecia por completo a informação que eu tinha recebido. Até que eu aprendi, porque a gente errando, a gente aprende. A gente aprende com os erros dos outros, mas aprende mais com os erros nossos. Aprendi papel e caneta sobre uma escrivaninha que estava ao lado da cama, onde dormia. Quando acontecia isso, passei a anotar. Isso a gente vê no dia a dia, não precisa nem anotar, não precisa nem estar dormindo para receber. Às vezes você cruza a rua com um conhecido, ele fala alguma coisa que aquilo era o que você estava precisando, ele nem está sabendo disso. É um assunto que não tem nada a ver com o que está sendo conversado. Ele toca numa palavra e de repente você recebe aquela informação utilíssima. Hoje, quando eu me levantei pela manhã, eu fiquei em dúvida se eu falava sobre esse assunto ou se eu falava sobre outro. Fiquei em dúvida. E o que será que eu vou fazer? Daí comentei, tomando café, comentei com a minha mulher aqui presente. Pois estou em dúvida, será que falo rapidamente sobre o trabalho ou sobre outro tema? Ela disse assim, a Suzy Coelho, que é a diretora do departamento doutrinário, ela disse, a Suzy, quando perguntou que tema você ia abordar, e você disse que possivelmente ia falar sobre o trabalho, ela teve uma reação tão favorável. Quando ela disse isso, eu disse, vou falar sobre o trabalho. É a mediunidade dos outros nos ajudando. Vou falar sobre o trabalho. Isso é um pequeníssimo exemplo pessoal acontecido hoje pela manhã. Quantas vezes uma pessoa diz uma coisa e você muda a orientação que você pretendia seguir num determinado ponto do trabalho, ou em casa, ou com os amigos, ou na família maior, etc. Agora, devemos dizer que além do desafio que por si representa o trabalho, ele exige de quem o realiza conhecimento, atenção, cuidado, esmero, aplicação, boa vontade, de tal modo que tudo seja realizado da melhor forma possível e de preferência que seja útil. Essa palavra é importantíssima no Espiritismo, útil. Nós devemos procurar ser úteis, onde quer que nos encontremos, e úteis em tudo, porque quem é útil está praticando o bem. Se você é útil para quem quer que seja, para um desconhecido na rua, você está praticando o bem. E o bem, para mim, é um dos maiores segredos da vida. O exercício do bem, a prática do bem. Porque isso representa, ainda que em mínima parcela, o ensino máximo de Jesus. Ele resumiu, Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia da humanidade, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, resumiu toda a lei e os profetas numa frase. Que todos nós conhecemos. Antes de eu dizer, eu vou dizer que novamente eu cometi algo errado. O expositor não deve tomar água enquanto está expondo. Li recentemente num livro sobre comunicação. E a explicação era a seguinte: se o expositor toma um pouco d'água, o auditório está vendo, porque ele está num lugar mais alto, né? Alguém pode estar com sede e sentirá mais sede ainda ao vê-lo tomar um gole d'água, né? Mas eu vou tomar mais um golinho e já vou dizer por quê.
Sabem por quê? Porque assim eu crio, entre aspas, a oportunidade de todos aqui presentes irem treinando a paciência, a tolerância e, sobretudo, o perdão desta falha. É uma oportunidade, não é? Agora eu vou concluir o ensino máximo de Jesus, que todos nós sabemos quase que de cor e salteado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nessa frase, você extrai duas conclusões. A primeira: quem ama a Deus sobre todas as coisas, estará amando ao próximo como a si mesmo. E a recíproca é verdadeira. Quem ama ao próximo como a si mesmo, estará amando por este motivo, ipso facto, a Deus sobre todas as coisas. E detalhe, para amar ao próximo como a si mesmo, é preciso amar-se. Amar-se. Eu preciso me amar para poder amar plenamente ao próximo. É claro que enquanto a gente não consegue amar-se completamente, a gente vai amando como é possível. Vamos amando, vamos treinando, né? E para amar-se é preciso conhecer-se. Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Este livro aqui, 919. O método mais fácil de amar-se é: conhece-te a ti mesmo. É uma frase atribuída a Sócrates, mas que na verdade foi dita pelo filósofo Tales de Mileto, da antiga Grécia. Mas é atribuída a Sócrates. Também não importa que seja Sócrates ou Tales de Mileto. O importante é a frase: conhece-te a ti mesmo. Então eu preciso me conhecer para poder amar plenamente ao próximo. E tudo trabalha na natureza. Eu não sei se já perceberam, mas ao contrário do que a gente pensa às vezes, tudo se move na terra. Nada está parado. Tudo se move. E falando em Jesus, e esse centro espírita tem um inspirado nome de Centro Espírita Casa de Jesus. Falando em Jesus, o que é que ele disse sobre o trabalho? Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Demonstrando que há uma continuação, de que as coisas não param. É costumeiro, mas isso é uma força de expressão, por ocasião do falecimento de alguma pessoa, digamos que não seja espírita, ou outros dizerem para os familiares mais próximos, né? Puxa, descansou. Ele descansou, estava sofrendo muito, hospitalizado, doente, muitas dores. Ou descansou, é uma expressão de afeto, de carinho, de consolo, né? Perfeitamente compreensível. Mas quem pensar que desencarnar, que falecer é descansar, com todo respeito, está enganado. Porque vai continuar, a vida continua no plano espiritual. Nós mudamos apenas de vestimenta. Nós saímos do plano material onde nos encontramos agora e vamos para o plano espiritual, que é a vida verdadeira, de onde proviemos e para onde todos retornaremos um dia, cada um a seu tempo. Estamos todos na fila, cada um a seu tempo. Vamos procurar fazer, enquanto estamos aqui, o melhor de nós, em todos os sentidos, a começar pela utilidade, a começar por ser pessoas de bem. E, aliás, é uma das bandeiras do Espiritismo. Está escrito na Revista Espírita de julho de 1859 qual é o objetivo do Espiritismo. Kardec disse isso. Uma frase bem curtinha, mas muito profunda. O objetivo do Espiritismo é tornar melhores os que o compreendem. Repito,
para que memorizemos. O objetivo do Espiritismo é o de tornar melhores as pessoas que o compreendem. O que é preciso fazer? Ler, estudar, refletir, aprender, compreender. Quando compreendermos o Espiritismo, a doutrina espírita, estaremos plenamente convencidos de que a vida é uma só. Muita gente diz, a vida é uma só. Vamos aproveitar porque a vida é uma só. Vamos aproveitar como quem diz, não vamos trabalhar, vamos só aproveitar. Por favor, eu concordo, a vida é uma só. Eu concordo, a vida é uma só. Vírgula. Desdobrada, porém, em várias existências. Essa aqui que estamos vivenciando agora é uma delas. Uma das reencarnações. A vida continua. Continuaremos a trabalhar, a estudar, a crescer, a progredir, sempre. Nosso objetivo é esse, progredir, crescer sempre. E de preferência para o bem. E para encerrar, além do aperfeiçoamento que o trabalho proporciona, ele proporciona aprendizado, nós aprendemos com o trabalho. E todos nós podemos aprender todos os dias, em tudo, não só no trabalho. Ainda que devagarinho, a pouco e pouco. E principalmente, conseguimos auxiliar muito o desenvolvimento da nossa capacidade de pensar, da nossa inteligência, do nosso discernimento. O trabalho auxilia nesse sentido. Aperfeiçoa pessoalmente, ajuda na capacidade de pensar, ajuda no crescimento da nossa inteligência, que pode ser sempre desenvolvida, e no nosso discernimento, para que discernamos o bem do mal com facilidade, porque ao contrário do que parece, nem sempre é fácil distinguir o bem do mal. A linha que divide um do outro é muitas vezes tênue e difícil, portanto. De maneira que a pessoa que trabalha pode ser considerada feliz. Feliz, pois, quem trabalha. E também quem pode trabalhar. Quem pode trabalhar, porque suas forças o permitem. Nem todos podem. Ganha o pão de cada dia, de modo respeitável e digno, que o sustenta e a sua família, cumpre assim a parte que lhe cabe, é útil e cada vez mais útil à sociedade de que faz parte, e por decorrência natural, aprimora a sua capacidade de pensar e desenvolve cada vez mais a sua inteligência. De maneira que, nessas rapidíssimas e despretensiosas pinceladas, espero ter demonstrado, pelo menos em parte, que o trabalho é uma lei natural e, como toda lei natural, deve ser respeitada e cumprida. Todas as leis naturais devem ser respeitadas e cumpridas. E elas são imutáveis. Por que elas são imutáveis? Porque são perfeitas. O que é perfeito não se mexe, não se modifica. Devemos respeitar por uma razão excepcional. Devemos procurar todos respeitar as leis naturais. Por quê? Porque o homem, no sentido de ser humano, homens e mulheres, portanto, o homem só é feliz quando segue, quando obedece, quando atende às leis de Deus, às leis naturais, às leis da natureza. E, portanto, só somos infelizes quando das leis naturais nos afastamos.
Pensemos nisso e optemos pela obediência, pela execução das leis naturais, em nosso favor e em favor das pessoas com quem nos relacionamos, das pessoas que amamos, de todos nós que somos irmãos, porque filhos do mesmo Pai universal, que é Deus, que a ninguém desampara e que a ninguém abandona, em hipótese alguma. Deus não abandona a quem quer que seja, em nenhuma situação. Guardemos a certeza quanto a isso. Que sejamos felizes por podermos seguir as leis divinas ou naturais. Muito obrigado.